Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou do Colunas Tortas e hoje eu vou fazer um vídeo tomando como mote um comentário. É o comentário do Saulo Chaves. O Saulo Chaves ele disse o seguinte, num vídeo a respeito do Michel Foucault, ele disse: esse é o problema, a militância atrapalha o debate, não dá para saber até onde é conhecimento científico, onde começa a militância ou se é tudo junto e misturado. Eu diria que é tudo junto e misturado, sempre, em todos os instantes. Vamos pro vídeo? Então, gente, eu acho que é necessário entender o seguinte, militância e conhecimento científico. Para o Foucault, conhecimento científico ele nasce através de um discurso específico que toma conta do nosso tempo. O discurso científico como sendo aquele que produz verdades, que tem a autoridade para produzir as verdades, que teria os instrumentos para isso, todas as técnicas necessárias e teria um método para se descobrir justamente o que é uma verdade. O discurso científico enquanto um discurso que permite que um acontecimento possa ser decidido entre ser falso ou ser científico, falso ou não. Discurso científico como aquilo que corta os objetos que podem ser analisados a partir desse prisma, do prisma do falso e do verdadeiro científico. Se isso é a ciência, bom, a gente entende que é um discurso e que talvez em outros momentos outros discursos tinham a função de dizer a verdade. Talvez dividiam o protagonismo com diversos outros para falar a verdade. Não é muito difícil pensar num discurso religioso sendo aquele que produz a verdade. Para o nosso dia a dia no Brasil, ele é o grande produtor da verdade para muitas vidas, para muitas pessoas, para muitas relações. E o ponto aqui eu acho que fica mais interessante quando a gente coloca militância no meio, porque o que é militância? Eu vou partir do princípio de que militar significa estar organizado em um movimento, participar das suas reuniões, dos seus debates, das suas decisões e acatar a decisão do todo, a decisão do coletivo. E trabalhar, portanto, junto com esse coletivo, em conjunto com as outras pessoas que fazem parte dele, para o objetivo que foi determinado, que foi decidido. Militância. Um movimento organizado é um movimento que tem militantes. É um movimento que carrega consigo a militância. Seja ele qual for, desde que seja organizado, evidentemente. O que é militância e o que é conhecimento científico? Eu acredito que primeiro não se deve distanciar aquilo que pode ser produzido de saber, de conhecimento, de um espaço de militância, um espaço político de militância. E eu acho que não ser conhecimento científico não faz com que não tenha efeitos de poder ou efeitos de verdade. E a frase carrega consigo talvez a oposição entre a militância que fala mentira e a ciência que fala verdade. A militância que é imprecisa e a ciência que é verdadeira. Isso retira a ciência de um campo político de relações de poder. Faz parecer que a ciência é neutra em relação ao mundo, que a ciência, na verdade, é aquilo que descobre o mundo, e a militância é aquilo que manipula o mundo. Quando o sentido é inverso, a ciência ela é carregada de política de relação de poder. O caminho científico das descobertas, daquilo que deve ser valorizado, o caminho daquilo que deve ser descoberto e do modelo das descobertas, a maneira de se olhar para o objeto científico, tudo isso é histórico e carrega relações de poder. Relações essas que constroem o mundo tecnocrata que a gente vive. Relações essas que foram criticadas já por Adorno há muitos anos. Por sua vez, a militância, ela declaradamente carrega relações de poder, relações que são políticas. Declaradamente, é para isso que serve. Mas ali se pode ter geração de saber, geração de conhecimento. Ali se pode ter a construção de um tipo específico de conhecimento. Ali você pode ter a construção de um tipo específico de estratégia discursiva que possa falar alguma verdade. Não só da ciência, percebe? E talvez ali se possa construir também subjetividades que, por sua vez, também poderão falar uma verdade específica, política. E que talvez possam ser subjetividades construídas, constituídas por relações de classe acima de tudo. E que, portanto, não seriam subjetividades simplesmente para atender os desígnios do poder. Talvez. É tudo junto e misturado, mas não é tudo junto e misturado
como se fosse um erro misturar. É tudo junto e misturado, ou seja, aquilo que é o discurso com base em uma ciência que a gente conhece enquanto tal, no seu discurso, que a gente conhece enquanto tal nas suas instituições, por exemplo, na instituição acadêmica, ela vai ser utilizada por qualquer militância, por qualquer uma. Mas ao mesmo tempo existe ali um sentido político imediato também. Sentido esse que pede tomadas de decisão que podem se mostrar ineficazes num futuro próximo, ou podem se mostrar super eficazes desde o início, desde o momento em que a decisão foi tomada. Decisões políticas, de poder, decisões de para onde que a gente vai olhar, para qual ato que a gente vai ir, quais são as pautas que a gente vai dar mais valor, quais são os tipos de atos que a gente vai fazer para valorizar essas pautas e para valorizar justamente o nosso objetivo perante essas pautas. Tudo isso vai gerar um tipo de saber específico de militância, político, de guerrilha, que você não vai encontrar na ciência, por exemplo. E é um tipo de saber que não pode ser visto como aquilo que é falso ou verdadeiro perante uma análise que possa vir de um instrumento de medição científico. Nunca vai ser medido. Se trata de outra coisa, é qualitativamente diferente, esse é o ponto. Não é só um método, não é só um método com os seus procedimentos e seus passos que não foram obedecidos pela militância para tirar conclusões e produzir saberes estratégicos sobre a política. É outra coisa, é outro método, são outras ferramentas. E talvez possa ser uma maneira de retirar um pouco da ciência a autoridade da produção da verdade. Talvez essa produção possa ser colocada mais num discurso político, talvez, a partir das militâncias. Talvez seja um caminho possível. Eu não estou dizendo que é o caminho que está sendo praticado, mas talvez seja um possível. No fundo, o que eu quero dizer aqui é que a oposição entre o saber criado pela militância, o conhecimento criado pela militância e um conhecimento criado pela ciência não pode ser oposto como falso versus verdadeiro. E que no fundo essa oposição ela carrega os caracteres do discurso da ciência. É o discurso da ciência que opõe o verdadeiro ao falso, se colocando como verdadeiro e todo o restante como falso. É claro, é o discurso da ciência que faz isso hoje, né? Hoje quem tem essa grande função é o discurso científico. Tudo bem? Se você ficou com alguma questão, pode colocar nos comentários. Entra no canal do Telegram para acompanhar nossas semanas temáticas de filosofia. Acompanha com a gente, veja vídeos, artigos que a gente indica, tudo bem? E considere se tornar um membro do canal para ter acesso a séries exclusivas de vídeos. Um grande abraço, se inscreva, até a próxima, tchau, tchau!